Sejam bem-vindos ao podcast Santo Remédio, o podcast do bem-estar integral. Eu me chamo Cristiane Molon, eu estou médica nutróloga e trabalho com a medicina integrativa, aquela que tem um olhar para a totalidade do ser. Depois de 13 pós-graduações, eu me considero médica do corpo, da mente e da alma. Sim, venho estudando muito sobre comportamento, sobre estresse, sobre questão hormonal, sobre neurociência e sobre a mente humana. Isso é para deixar a medicina mais humanizada. E este podcast é para nós falarmos sobre a saúde integral, o bem-estar integral, aquele que ultrapassa o corpo, a mente e as emoções, mas também que fala sobre a espiritualidade. E neste contexto, hoje nós vamos tratar de um assunto profundo, necessário e muito atual: como sair do caos. É um assunto bem relevante. E para isso, eu trouxe convidados super especiais. O Ricardo, para os íntimos Rica, a Juliana, para os íntimos Julie. O Rica, ele é capelão, a Julie é multiplicadora de felicidade e eu gostaria que eles se apresentassem para vocês. Ju, tá contigo. Oba! Vai. Gente, primeiramente, obrigado pelo convite, Cris. É uma honra, né, aprender com vocês dois, né? Que a gente tá sempre aprendendo. Acho que na vida o nosso principal papel é ser aprendiz. E, bom, me apresentar, é tão fácil falar dos outros, né? Falar da gente é mais desafiador, mas meu nome é Juliana, mais conhecida como Julie, né? Estou também, né? Em comunicação, trabalho com comunicação interna, endomarketing, né? E recentemente aprofundei muito meus estudos na área da felicidade, né? Depois a gente vai explicar um pouquinho mais isso, né? Por uma busca interna, por um vazio existencial, fui buscar o que realmente era a felicidade, né? Porque eu não me sentia realmente feliz inteira. E nessa busca eu encontrei, né, acho que o meu grande e verdadeiro propósito, que é ser multiplicadora, né? E acredito que a felicidade esteja no multiplicar, né? Esteja no servir. Sou mãe de 3 princesas lindas: a Anitta, de 6 anos, a Marina, de 8 anos, a Helena, de 15 anos, casada com o Peterson, meu esposo, meu amigo, meu conselheiro, meu sócio. Estou diretora da Compreendo Endomarketing. E sou amiga desses dois figuras aqui, né? Que a gente se nutre dessa amizade todos os dias. E é uma bênção, né, ter vocês dois na minha vida. Que bom. Muito bom. Então, sou o Luiz Ricardo Caldeira, mais conhecido como Rica. Outros me chamam de capelão. Eu sempre falo, né? Sim. O Luiz deixa pra quando eu tiver uns 70, 80 anos. Lá vem o capelão Luiz. Daí lá vem, né? Mas por enquanto o Ricardo, o Rica. Também estou, né, como cuidador, mediador, mas na verdade eu descobri um propósito, né? O propósito de cuidar de vidas, de salvar vidas. Isso eu sempre tive comigo, né? Vendo meu pai é da saúde e trabalha na área da saúde, mas por muito tempo ele me afastou dessa área por um cuidado dele, para que não ficasse frio, para que o coração não ficasse tão duro, né? Imagina, porta de pronto-socorro vendo um monte de coisa toda hora, não tinha como. Então ele afastou o filho e jogou o filho mais pro lado, para outras coisas mais técnicas. E tinha um propósito em tudo isso. E aí hoje eu sou capelão, cuido de pessoas dentro de empresas e também formo pessoas para cuidar de pessoas, né? E caos é uma das matérias que a gente trata na formação do capelão, né? Porque não é fácil. Cuidar de uma pessoa que está vivendo um caos, primeiro o meu caos tem que ter sido resolvido. E aí é que tá todo o impasse, né? Então vai ser muito bacana contribuir. Para mim é uma honra estar sentado nessa mesa aqui, né? Eu acho que a gente é mais do que amigos, né? Nós somos irmãos. É uma conexão muito diferente de tudo que, sei lá, a gente já experimentou, né? Por todas as nossas conversas, a gente sempre reativa isso, então isso é muito bacana. Então é muito bom estar aqui e vamos poder passar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente vive, né? Acho que vai ser muito interessante para você que está aí nos assistindo. Muito bom. Olha que poderoso esse podcast, né? Quantos ensinamentos até aqui nós nem começamos, né? Por que o convite é como sair do caos? Porque é o que eu ouço todos os dias no consultório.
caos físico, caos emocional, caos mental, caos espiritual. As pessoas vivem um caos e isso reflete na saúde física, mental, emocional, e é como nós estamos vendo o dia a dia, é como se o mundo estivesse desmoronando, a alma está seca, a mente está acelerada e nós precisamos encontrar um lugar de refrigério e encontrar essa paz em meio ao caos, e por isso do assunto como sair do caos. Aí eu pergunto para você, Rica, o caos seria um convite? Cris, sem dúvida, né? O caos, ele me faz, de uma certa forma, perceber o que eu quero pra minha vida. Porque eu posso ficar na minha zona de conforto, ficar chorando as pitangas, me amargurando ali, ou eu posso tomar a decisão. Eu sempre comparo, acho que vai ficar até mais fácil pra você entender, eu comparo o caos como aquela lã que vem enroladinha, e aí você tá com muita pressa e você puxa e ela se... Emaranha. Toda. Mas daí tu tem um pedaço aqui, e aí tu tem todo aquele rolo. E aí tu tem um outro pedaço que é a outra ponta, que se tu puxar... Mas se eu cortar essa ponta, cortar essa e emendar as duas, quanto eu perdi daquele todo que eu vou jogar fora por não ter tirado um tempo pra resolver? Porque é muito mais fácil cortar as duas pontas, né? Sim. Então, vou lá, corto, mas o quanto eu perdi? Qual é aquela linha? Qual é aquela história que tem ali? Quanto daquilo ia ser utilizado pra mim fazer o que eu precisava fazer? Então, eu entendo que o caos, sim, é um convite. Eu digo que é o termômetro da nossa vida, onde tu enxerga assim, cara, tá tudo errado aqui. Eu não sei mais pra onde eu vou. E aí, quando tu entra na tua casa que tá tudo bagunçado, tu vai passar por cima e viver com aquela mágoa dentro de ti de não ter o prazer de arrumar, ou tu vai parar e vai começar a arrumar. Isso é o caos na nossa vida. Só que hoje o que nós temos de mais escasso é o nosso tempo. Sim. E o caos, ele precisa do ativo tempo para que a gente possa. Então, ele é um convite, sim. É um convite a eu olhar o meu ser total. Por que eu estou dessa forma? Então, eu acho que o caos é um convite a gente parar para repensar. Parar para repensar. Então, exige tempo. Exige tempo e também eu diria que exige uma decisão, né? Sim. Porque para você olhar para o caos, você tem que ter muita coragem de iluminar a escuridão. Porque uma vez que a vida viu o que você viu, você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. Enquanto a vida viu o que você não viu, está tudo ok. Porque se você é inconsciente, você não vai ser cobrado por aquilo. E como você disse, é um convite, sim. Mas é uma decisão, é uma escolha, porque para isso você vai ter que priorizar, reorganizar a rotina e olhar para esse emaranhamento todo e decidir, tá? Eu vou colocar embaixo do tapete isso, vou guardar ou vou desenrolar tudo isso, vou resolver tudo para que lá na frente o caos vire um aprendizado? Isso, exatamente. Na verdade, falando, né, agora da parte que eu mais trato, né, que é a parte espiritual, e espiritualidade não é religiosidade, então a gente não trata sobre igreja, sobre religião, a gente trata sobre espiritualidade. Em Gênesis 1, o mundo ele começa no caos. Sim. E a terra era sem forma e vazia. Parece que o caos tu tá cheio de coisa, mas na verdade tu tá vazio. E parece que tu tem todas as formas, mas na verdade ele é sem forma dentro de você. Porque se ele tivesse forma, você sabia por onde você deveria começar. E no caos a gente não sabe por onde deve começar. Na verdade, o ponto de partida do caos é quanto eu me importo com o que eu estou passando e quanto eu quero parar para resolver aquilo. E eu vejo, né, Rica, aproveitando o teu gancho, é também um gesto de consciência, né? Porque o caos, muitas vezes, a gente não percebe que tá no caos, né? As pessoas falam, dão sinais, a vida dá sinais, né? O mundo externo dá sinais, a tua família dá sinais, os teus clientes, os teus colegas, mas você não percebe que você tá no caos. Então, para ter para chegar nessa consciência, eu vejo que a gente precisa, e a gente sempre me incluindo, porque eu passei por vários caos, e estou passando, inclusive, por caos na minha vida, né? Ter um gesto de humildade para você enxergar que você tá no caos. Não é fácil a gente enxergar que tá no caos. Talvez você esteja vivendo um caos no seu trabalho, na sua empresa, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, né? E a gente tende a olhar para o que tá arrumado, né? Para o que tá bonito, para o que tá organizado, e muitas vezes a gente acaba se comparando e querendo aquele lugar.
No entanto, a gente acaba não vendo que esse caos que tá acontecendo na tua vida é pra te arrumar, né? Pra mim, causa treinamento. É o teu momento de treinar aquilo, né? O teu treinamento para que você tire algum proveito daquilo e saia mais fortalecido dessa fase para você poder ajudar, né? Outras pessoas, inclusive, que passaram nessa mesma situação. Então, eu vejo que para você olhar para o caos hoje, tem que ter muita humildade. Tem que ter muita humildade para você querer olhar o caos e, poxa, o que está acontecendo aqui e o que eu posso... Aí que você falou, decisão, né? Antes da decisão, eu vejo que precisa de um olhar pro caso, eu tô vivendo nisso. E reconhecer as tuas emoções. Poxa, eu não tô legal hoje. Eu tô com raiva hoje, eu tô chateado hoje, eu tô... Isso aqui e tal. Porque se a gente começar a sempre se escondendo atrás do caos, nós somos mais uma peça dentro do caos. E a gente só consegue olhar pro caos de uma forma de fora, né? Quando a gente fica com esse olhar um pouco mais de humildade. Peraí, então isso aqui tá querendo me dizer alguma coisa. Né? Então eu vejo que o olhar, essa decisão que o Rica falou, envolve antes de tudo uma consciência desse lugar. Por que eu tô aqui? E a partir do momento de enxergar, porque qual que é a tendência? Até com essa positividade tóxica que a gente vê, é como se fosse muito errado hoje você sentir raiva, você se chatear, você ficar decepcionada, frustrada, porque o mundo lá fora, ele mostra um mundo muito cor-de-rosa. Exatamente. Fora da realidade. E, na realidade, o que a gente vê no mundo lá fora não é a realidade do que acontece dentro da gente. E está todo mundo passando por algum caos. Lógico, claro. Em algum momento. Porque você tem o teu caos, você tem o teu caos, eu tenho o meu caos nesse exato momento. E pode ser o caos que você já é perito agora, talvez eu vou passar amanhã. O que a Júlia está passando agora, você já superou. E talvez o dela eu vou passar daqui 1, 2 anos. Ou seja, essa humildade, essa decisão de reconhecer qual é o meu caos e o que eu vou fazer com isso. Porque eu tenho 2 escolhas. Me medicar, anestesiar os sentidos, buscar a fuga no álcool, buscar fugas externas, ou realmente olhar o que eu estou sentindo, qual é o nome disso, consigo resolver sozinho, não, vou buscar ajuda. Isso, perfeito. Vou buscar ajuda. Onde eu vou buscar ajuda? Porque exige uma humildade muito grande. Eu vejo que uma das doenças que mais matam, eu diria que é o orgulho. Sim. Porque uma vez que você tem orgulho, você não consegue enxergar. E não existe humildade onde tem orgulho. E não existe decisão onde tem orgulho, porque eu tenho que sair daquele lugar para acessar um outro lugar. E é um desafio falar sobre caos, porque o caos ele é muito abrangente, ele é sistêmico. E assim, lugar de aprendizado, lugar de recalcular a rota, lugar de rever hábitos né? E nesse contexto, assim, Rica, você passou por algum momento de um caos muito grande na tua vida? Sim. Onde que você... E qual foi o aprendizado daquele caos que você tirou? Cris, quando eu tinha 17 anos... 16 para 17 anos eu comecei, hoje, claro, com todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos estudos, né? Eu percebo que hoje eu estava passando por um momento depressivo, né? Mas não era uma depressão, não era orgânico, não era biológica, era espiritual. Era como se fosse uma pressão, uma opressão, né? Porque eu tinha motivos para ser feliz, mas não era feliz. Eu tinha motivos para agradecer, mas eu não conseguia ser grato. Eu tinha motivos para sair de casa e ir estudar, mas eu não queria praticar aquilo. Porque simplesmente eu tinha cansado de, sei lá, de viver um personagem que para mim estava fazendo mal. Então eu não me encontrava. E para mim a definição de caos é isso, é desorganização, né? O significado de caos. E a minha vida, ela estava desorganizada naquele momento. E o único ponto de fuga para mim, naquele momento, era o quê? Era me esconder. Então, isolar? Isso, isolamento. Mas eu não podia, porque eu tinha que mostrar pros meus pais que estava tudo certo, né? Então, assim, eu precisava ser o filho perfeito, eu precisava ser o irmão perfeito, eu precisava ser aquele rapaz que sempre foi considerado, que chegava na roda e fazia todo mundo rir, mas eu não ria por dentro. E aí foi quando eu tomei uma decisão.
Eu tomei uma decisão com 17 para 18 anos, depois de enfrentar isso por um período de um ano e pouco, eu tomei uma decisão de realmente entregar a minha vida para Jesus. Escutei um dia, sabe assim, quando tu tá num lugar com 300 pessoas e parece que aquela pessoa tá falando só pra ti e as cadeiras estão todas vazias? Então eu decidi escutar. Foi a única voz que eu escutava no meio daquele caos que eu estava vivendo. Sabe assim, quando tu tá num trânsito de São Paulo, aquele trânsito da hora do rush, aquele trânsito caótico? É o caos, né? E eu escutava uma voz que dizia assim, tá, por que tu tá indo sozinho? Por que tu tá indo sozinho? E aí a decisão que a gente falou no teu primeiro questionamento foi que eu decidi escutar aquela voz. E eu dei atenção àquela voz. E eu me fiz essa pergunta, por que eu estou sozinho? E aí foi onde tudo fez sentido pra mim, onde tudo conectou. Porque naquele momento, o caos que eu vivia era um caos espiritual. Então, talvez ali já tinha começado um processo pra bagunçar minha mente pra o que Deus já tinha planejado pra o que eu iria estar fazendo hoje. Sim. Então, como existe o lado do bem, o lado do mal também existe. Como tem as ações do lado positivo, o lado negativo também tem as ações. Então, pra mim, hoje, olhando, volto a dizer, olhando a vertente espiritual, porque eu sou capelão, pra mim, o caos é uma pessoa que ela está vivendo um momento afastada de Deus. Ah, Rica, mas não pode viver isso dentro da presença de Deus? Dentro de viver uma vida com Deus? Pode. Aconteceu com vários personagens bíblicos. Sim. Mas pra mim a referência é parar e dar atenção à voz daquele que fez. Então essa foi a minha maior tomada de decisão. Então ali pra mim, quando vocês falaram sobre o caos ser um aprendizado, eu aprendi a escutar a voz de Deus. E assim, Rica, naquele momento que você estava, você consegue identificar o que você sentia? Porque talvez as pessoas que estejam em casa, né, se sintam nesse lugar também, que elas possam reconhecer. O que você sentia? Eu tinha medo, eu tinha sonhos pesados, porque a minha mente não parava, eu era ansioso, eu comia compulsivamente. Então, assim, nessa época, com 16 anos, 17 anos, eu tinha 1,48 m, 1,49 m e eu tinha quase 65 quilos. Eu só não comia a porta da geladeira porque não dava pra arrancar ela. Mas assim, sabe aquela de passar na frente da geladeira e abrir a porta e pegar um negócio? Daí fecha, daqui a pouco tu vai, tu olha, tu tá de novo no armário? A fuga. A fuga. A fuga. Então assim, eu comecei a engordar. E daí começou a bater mais coisa, né? Baixou a autoestima. Aí vem aquele, né? Um abismo puxa o outro, né? Isso. Um menu de degustação que eu não oferto pra ninguém. É pesado. Mas o maior, assim, era a solidão, sabe? Ia dormir e tinha medo de dormir. Eu tinha medo de fechar o olho e entrar naquele espaço que eu não queria. Porque quando eu fechava o olho, eu ficava imaginando coisas. E eu não queria mais entrar naquele espaço. Até porque durante o dia a mente já era desse jeito. E aí, quando você vai dormir, normalmente você leva pra cama o que você tá cultivando durante o dia. Exatamente. Durante o dia eu tava com muitas pessoas. Sim. E durante a noite eu tava só comigo mesmo. Sim. Era pior. E aí a minha mente ficava o tempo todo ali. Então, assim, pra mim esse era o maior ponto de desespero, assim, sabe? Então eu dormia. Eu lembro que eu dormia e eu ficava escutando rádio. Eu tinha um rádio ligado dentro do quarto. E eu ficava escutando o rádio. Barulho externo, pra você não ouvir. Exatamente, pra não ouvir o que tava dentro de mim. Porque não era bom. Não era bom. Não era prazeroso. Aí você precisava de alguma distração. Pra você acalmar aqui dentro. Exatamente. Olha que interessante pra quem, né, está em casa, porque normalmente se fala muito de depressão, tem a depressão, nós sabemos que tem a depressão por inflamação, por hormônios, depressão bioquímica por falta de neurotransmissores, mas também tem a depressão espiritual, que foi o seu caso, que você identificou isso, que você encontrou a cura dela, quando você descobriu a tua real identidade e você curou de dentro para fora. Isso. Onde você realmente se encontrou, começou a se reconhecer a partir daí. A depressão, ela te trouxe para o fundo do poço e ali fez você se resgatar. Isso, como pessoa. Exatamente. Então, dentro da linha teológica, nós trabalhamos o caos como os 7 pecados capitais. Os 7 Na teologia, né, o caos ele se dá por conta do pecado. Então, os 7 pecados capitais, eles são os grandes potencializadores do caos. Né? Então, né, a glutonaria, que é a comida excessiva, tá escondendo a ansiedade, né?
A gente fala, né, que aí a gente brinca, né, a melhor parte de toda uma reunião, de todo um discipulado, um GP, é a hora que todo mundo senta na mesa pra comer, Sim. né? E, né, a gente brinca, né, que o crente não bebe, não bebe, mas come. E tipo assim, então, né, tem muito dessa questão, né? Então, eu cresci num ambiente cristão a vida inteira. Então, assim, não tinha bebida alcoólica, mas tinha comida com o pé, entendeu? Então, mas era uma fuga, e aí isso se torna, tu come em excesso, então tu vai inflamando todo o teu corpo, então tu tá prejudicando o corpo, e a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então tu tá pecando contra o teu corpo, são coisas que, né, a gente deleita em manjares que não deveria. Então isso potencializava o caos, porque os 7 pecados capitais é que fomentam ainda mais o processo caótico dentro de você. Sim. Porque daí você não se sente digno de fazer uma oração, você não se sente digno de chegar na presença de Deus, né? Parece que todo mundo te olha atravessado, que daí começa a vir as opressões. O teu pensamento fica o tempo inteiro te jogando a mente, não descansa, né? Até porque, imagina um corpo todo barulhento, né? Um corpo todo barulhento, inflamado com álcool, excesso de açúcar, todo inflamado, todo intoxicado. Como é que eu vou conseguir ouvir o que está passando na minha mente, no meu coração e até a parte espiritual, se o meu templo aqui ele está carregado? Exatamente. Porque nós precisamos de um alinhamento e não tem como eu sutilizar para me ouvir de uma forma mais sensível enquanto eu estiver com o corpo todo sobrecarregado. Não tem como. Por isso que as esferas estão todas interligadas. Não tem como falar de saúde física sem saúde emocional, sem a saúde espiritual, sem a saúde mental, porque está tudo interligado. Nós somos seres integrais e sistêmicos. E é isso aí. E Julie, para você, é possível felicidade em meio ao caos? Isso seria uma ilusão, uma possibilidade real? É uma possibilidade, né? Eu vejo que a felicidade, segundo, né, o que eu venho estudando sobre a ciência da felicidade, né, é um modelo treinável. Né? A gente treina a felicidade assim como a gente treina a nossa mente, né? É que existe ainda uma confusão muito grande entre felicidade e alegria, né? Sim. Então, a alegria, ela é aquela euforia, aquele estado que você não quer que acabe nunca, né? Aquela explosão de coisas boas que estão acontecendo na tua vida. E a felicidade, ela é um estado de espírito, né? Onde você tem a alegria, onde você tem a tristeza, onde você tem a queda, onde você tem, né, os picos e os vales da vida. E em meio ao caos, sim, é possível ser feliz desde que você entenda a felicidade não como uma meta, e sim como um caminho, né? Eu acho que quando eu entendi isso, porque a gente tem a tendência de botar a felicidade lá na frente dos nossos objetivos, né, Cris? Rica, Cris, quando eu fizer isso, eu vou ser feliz, né? Quando eu acabar esse expediente, eu vou ser feliz, né? Quando eu terminar as minhas vitaminas, eu vou ser feliz. Quando eu terminar meu treino lá na academia, eu vou ser feliz. Então, eu comprar aquele carro que eu quero, quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz. A gente tá sempre deixando a felicidade pra depois, né? Pode ver isso, todos nós, né? Viemos nessa cultura. Inclusive, eu trabalho muito com empresas, né? Dentro das organizações, onde sempre a meta é o que tange, né? É o roteiro de que aquilo tá dando certo. Só que a meta tá longe. Você pensar, a meta, ela é meta, né? Ela é um futuro. E eu vejo que essa questão de a gente deixar lá pra longe, a gente perde o quê? De ver o que tá dando certo já no meio do caminho. Então, é possível sim ser feliz desde que a gente aprenda a olhar o caminho. E isso, hoje, eu vejo que é o maior desafio, porque a gente às vezes não para olhar o caminho. Vocês falaram sobre isso no começo da nossa conversa. O caos é aquela coisa de tá errado, mas tudo certo, toma uma baguinha, como eu já falei, eu falo muito pra Cris, né? Eu fui no consultório da Cris, inclusive, buscando uma baguinha pra ser mais rápido, né? Dá uma baguinha que lá já resolve. E porque você não quer olhar pra aquilo, pra aquele teu caminho, que é uma construção, e é assim, você precisa olhar pra isso, você precisa treinar, você precisa dar um jeito nisso, eu falo com aquela pessoa que você não fala mais, perdoar, agradecer, né? Tudo isso faz parte desse caminho. Então, é possível ser feliz, sim, desde que você entenda que felicidade é caminho e não meta. Se você olhar pra felicidade como tá lá no futuro, você nunca vai ser feliz, porque a gente vai chegar no futuro e a gente vai querer
mais futuro. Sim. Você nunca tá satisfeito, né? Você acabou de comprar um carro, você tira o carro da concessionária, aquele carro já não é mais tudo aquilo, já saiu o cheirinho de novo, já não quero mais esse carro, já saiu o modelo. Então eu acho que a grande missão da nossa vida é olhar o que a gente já tem, né? Não quero dizer que você não tenha que ter ambições, sonhos, objetivos, futuro, claro que sim, a gente tem os nossos sonhos, né? Mas a partir do momento que você olha mais lá pra frente, né? Só pra frente, você já não olha o que você já tá construindo, as pessoas que você tem nesse caminho, porque não é só caminhar, é com quem você caminha junto. Né? E a grande força da felicidade são as relações, né? Nas amizades, em quem tá contigo caminhando junto. Acredito que aí sim a gente consiga realmente ser feliz, né? E eu vejo que nos limpar de muitas vozes culturais, inclusive, que a gente tem, né? No sentido de felicidade é pra poucos, né? Sim. Quanto que a gente escuta isso, né, Rica? E parece que uma vez eu escutei de uma pessoa, de uma líder de uma empresa, isso me marcou bastante. Júlio, eu até quero ser feliz, mas quando eu sou feliz, alguma coisa de ruim acontece. Né? Ela falou isso pra mim, isso me marcou. E por quê? Porque ela já tá na mente dela, ela já criou a narrativa que Exatamente. Quando ela chegou em alguma coisa ruim Ela vai acontecer. fica feliz esperando acontecer a coisa ruim. Perfeito. Então eu vejo que as narrativas que a gente carrega dentro da gente, né? De novo, tudo são escolhas. Que narrativas que eu quero manter comigo e coisas que eu não quero mais eu preciso soltar, né? Isso não mais me pertence porque felicidade, ela é decisão. Assim como um treino é decisão, a saúde física é decisão, assim como o espiritual também é decisão, por mais que temos o livre-arbítrio, né? Mas ela é decisão, né? O meu relacionamento com Deus é decisão, então ser feliz também é decisão. É isso aí. E olha só quanta contribuição nessa fala, né? Porque o que eu percebo é que tem um misticismo muito grande em relação à felicidade. Sim. Que a pessoa felicidade, ela não tem problemas, a Isso. pessoa feliz, ela sempre está sorrindo, que a pessoa feliz é aquela que sempre está com um sorrisão no rosto. Só que o que acontece? Nós viemos com uma programação para negatividade. Sim. E nós somos frutos do não. Isso, somos frutos do não, uma programação negativa. E tem que ser um treino todo santo dia de como buscar a felicidade, porque a felicidade, nós podemos herdar a felicidade, os genes da felicidade, mas ela não é geneticamente determinada, porque ela é feita o quê? Nossas escolhas. Aí nós falamos da epigenética, o ambiente que eu vivo, onde eu vivo, com quem eu vivo, as relações, o que eu como, o que eu falo, o que eu consumo, as músicas que eu ouço, tudo isso está determinando e programando as nossas células. E aí, uma pessoa feliz, ela tem problema. Claro que sim. Uma pessoa feliz, ela vai viver o caos, e não só uma vez, várias vezes. Uma pessoa feliz, ela tem boleto para pagar. Uma pessoa feliz, ela vive como uma pessoa comum. Perfeito. Tem tudo isso. E felicidade não é sinônimo de um sorriso no rosto. Porque muitas vezes eu sorri E chorou por dentro. e por dentro estava sangrando, mas por fora eu queria mostrar a mulher forte que eu aprendi a ser lá atrás, porque eu não posso desagradar o mundo, era salvadora da pátria, era a Mulher Maravilha. E se eu demonstrar fragilidade, o que acontece? Exatamente. Eu não sabia pedir ajuda. E aí, isso é uma coisa que aos poucos eu fui trabalhando essa construção. Não, eu posso estar feliz sem estar sorrindo e posso estar triste com um sorrisão no rosto. Perfeito. Porque, como você falou, a felicidade é um estado de espírito, mas o que eu sinto que a felicidade é viver no agora. Preocupada com a meta lá na frente, preocupada com o resultado, com o destino, e não curte a jornada, porque você pode ser feliz agora. Claro. E esse agora, também ele precisa ser desmistificado, né? Tem muito essa relação de viver o agora, viver meditando, vou lá numa montanha, agora que eu preciso tirar todas as preocupações. Você não vai tirar as preocupações, mas assim, o agora é o agora, né? Então, vou levar para dentro das organizações, que é o mundo onde eu trabalho, onde eu venho, né? O que você tem para fazer nesse projeto? Né? Eu tenho essas situações. Então, agora você vai se dedicar a isso. Eu sei que eu tenho a meta para bater, mas se eu fizer o meu melhor com o que eu tenho agora, nesse momento, eu sou mais criativa,
eu consigo escutar melhor. Então, eu tô na frente do meu cliente, por exemplo. Se eu não estiver no agora, talvez alguma coisa que ele falou pode ser uma grande oportunidade que eu não consegui captar. Por quê? Porque eu tava preocupada com a outra reunião que eu ia ter, eu não olhei pra ele, eu não escutei ele com sabedoria. Então, esse viver no agora, eu digo que é você impulsionar todos os teus sentidos, sabe? De você olhar, de você enxergar, de você ouvir, de você sentir. Isso também é treino, porque pra estar no agora, você tem que decidir, peraí, agora eu tô aqui com a Cris e com o Rica, aqui nessa sala, nesse podcast. Tem um monte de coisa rolando enquanto a gente tá aqui. Só que se eu me desligar daqui, eu não vou fazer minha melhor conversa. Eu não vou entender o que a Cris está me perguntando, não vou ter a conexão com o Rica. E então, também é decisão. E aí tem ferramentas para isso. Como a respiração, né? Como assim a meditação, sem aquela meditação que todo mundo fala, tem que sair para um lugar lá na montanha meditar. Dentro do teu carro, você pode meditar, fazer uma oração, né? Ver um trecho bíblico, ver o que isso está conectando comigo, o que Deus quer me falar nesse momento. Para te tirar dessa euforia, né, que a gente vive, não é à toa que a gente fala muito sobre isso, inclusive nas palestras, né, e nos treinamentos, né, nós somos o país mais ansioso do mundo, né, então a ansiedade, ela me atrapalha, ela te atrapalha, atrapalha o mundo, então nós vivemos num caos um caos de ansiedade, justamente porque a gente não aprendeu a estar no presente, a gente sempre aprendeu a 9, por que não 10? Por que vamos fazer, por que não vou fazer aquilo? Conseguir isso aqui, mas você pode conquistar muito mais, né? Nós vemos essa cultura do querer sempre mais. E tá tudo certo você querer mais. Mas você não pode se desfazer do teu precioso tempo que é o agora. Porque é o agora que manda na produtividade, na criatividade, na inovação, na melhoria. Exatamente, na contribuição de um feedback para um líder, de um liderado. Se você não tá no agora, você fica olhando para a pessoa para já responder o que você quer falar, mas não o que ela tá realmente falando de verdade. E eu percebo que muito também é que a tendência é o quê? É focar muito no que falta e não reconhecer o que já foi feito. E aí você se coloca num lugar de autocobrança, de insuficiência, de não ser bom o bastante e de querer se cobrar por uma perfeição muito grande. Aí você instalou o caos. O caos está instalado, porque daí nós somos o país mais ansioso, nível de estresse elevadíssimo, depois de tudo que nós vivemos nos últimos 3, 4 anos. Com isso, nós observamos a saúde mental cada dia mais comprometida, pensamento acelerado, agitação mental, sobrecarga, insônia, desequilíbrio hormonal, é o caos bioquímico. E isso se observa pela venda de medicamentos. Porque hoje o que é? Estourou, depois do que nós vivemos nos últimos 3 anos, pessoal buscando por calmantes naturais, por ansiolíticos, isso tudo por quê? Dessa cultura. É depois. Tá, mas e agora? Porque a vida, ela acontece agora. O que nós falamos há 2 minutos atrás, ela já está no passado. E nós deveríamos estar o quê? 60%, 70% no momento presente, uns 10% no passado e uns 10, 20% no futuro. Nós estamos completamente totalmente disfuncionais nessa questão. Ou a pessoa está normalmente 80%, 60% no passado, revivendo lá de forma apática, triste, depressiva, ou ela está com a mente ansiosa projetando no futuro, e daí com isso a gente faz o quê? Deixa a vida em cima da mesa. Com isso, não tem como sair do caos. É porque para sair do caos exige tempo, né, Cris? Tempo. O ativo precioso, né? Eu digo que o combustível que a pessoa deve usar para sair do caos é o tempo. Quanto de tempo tu tira para refletir em tudo que tu tá passando e organizar? Que é igual uma casa, não dá pra... Né? A gente tem né, as nossas dinâmicas, então a gente chega em casa, não dá pra fazer tudo, então a gente faz um pouquinho hoje. Sabe aquele quarto da bagunça que tu diz assim... Ai, cara, eu não vou investir tempo nisso hoje. Tu não tá com um saco pra aquilo, paciência pra aquilo? Aí tu olha. Mas quando tu foi lá fazer e tu viu tudo organizado e tu achou coisas que te trouxeram um significado bom, porque tu lembrou, cara, eu não acredito que eu procurei isso aqui o mês inteiro e tava aqui dentro. E aí tu fica satisfeito e, sabe, daí tu começa a achar prazer em entrar aqui, como tu vê, tá tudo organizado. O dar o primeiro passo foi difícil. Por isso que eu digo que pra tu sair do caos é algo sobrenatural. Isso. Porque o natural é caótico. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições.
Só que ela disse, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Então eu tenho que andar com quem venceu o mundo. E só teve um que venceu o mundo. Então existe um caminho pra mim sair do caos. Existe um caminho que eu consiga direcionar. E aí quando eu penso em sair do caos, eu já começo a ver a positividade. Sim. Cara, quando eu sair daqui eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso. Isso vai me gerando vontade. Então, né, o ativo, que é a felicidade, em vez da alegria, porque a alegria é o momento, mas a felicidade é a constância, isso se multiplica dentro de nós. Então, quando tu consegue perceber que tu injetou um tempo, que tu inseriu um tempo naquilo, que tu parou, cara, tu pensou em você. E é só você que pode sair. Tem coisas que só você vai poder resolver. Tem outras pessoas que vão te liberar um perdão, se tu precisar pedir, beleza. Mas você precisou primeiro pensar em pedir perdão. Você primeiro pensou em dar o perdão para aquela pessoa. Então você já pensou em você. Por isso que Jesus é muito claro quando ele diz, ame o teu próximo como tu ama a ti mesmo. Não tem como eu amar a Júlia se eu não me amar. Não tem como amar a Cris se eu não me amar. Porque não vai fazer sentido, vai ser algo mentiroso. Porque eu tenho que experimentar primeiro. Então é muito sobre isso, sabe? É o tempo. O tempo, eu acho que parar o tempo é... E que você falou de se amar, né, Rica? Acho Sim. que essa... se amar primeiro, né? Sempre. E acho que isso também faz parte desse estado de caos, né? A gente ama todas as outras coisas, né? O dinheiro, a carreira, aquela ambição. A gente ama o ter, né? A gente ama o ter E não o muitas ser. vezes a gente não ama o ser, né? Isso, a gente fala muito disso, né, A gente Ju? fala muito disso e a gente vive isso e a gente viveu muito isso, né? Eu fui muito essa pessoa que amava sempre lá na frente e às vezes olhava pra mim, não, mas eu não preciso disso. Sim. Não preciso ir no médico. Sim. Médico é coisa pra quem tá doente. Isso. Eu não tô doente, eu tô perfeita. Não é assim? Sim. E assim, o se amar, porque quando você se ama, você começa a entrar de acordo, né? Com aquilo que Deus realmente te fez, né? As tuas forças, né? As tuas habilidades, Sim. os teus dons, né? E através deles que você vai poder ajudar outras pessoas, Sim. né? Se você não amar quem você é, né, Cris? Como é que você vai fazer a tua melhor medicina hoje para atender o teu paciente, né? Se você amar a tua sabedoria, a tua integridade, né? A tua criatividade, a tua vitalidade. Nossa, isso é você. Isso é você. E aí, se você ama a isso, né? E você consegue olhar para aquilo como algo positivo e não como algo negativo, nossa, eu acho que é uma porta para tua felicidade, né? Porque É uma chavezinha que você vira. Que você vira. Porque o amor próprio é um ato de gentileza com você mesma. Porque se você não se ama, quer dizer que você não se conhece. Você não sabe quem você é. E isso indica o quê? Como se fosse várias fraturas emocionais, uma identidade disfuncional. E aí nisso, a gente precisa reconhecer de forma humilde o que dói realmente, o que não está bem, porque muitas vezes o caos, como o Rica estava falando agora há pouco, o caos vem de um não perdão, sim, porque o amor, o alinhamento, a leveza, ele não pode existir no mesmo lugar que o perdão, porque o perdão endurece, ele enrijece, deixa a pessoa com a mente caótica, fechada, aquele pensamento que sempre está voltando lá atrás, trazendo pra cá, gerando uma sensação. Perdão, né? O não perdão. Eu penso no que me aconteceu, revivo aquele momento, trago pro momento presente, sinto aquilo, me comporto como isso e o resultado é caótico na vida. A partir do momento que, isso não tá legal, eu decido não carregar mais esses ranços do passado e tudo, porque todo mundo viveu histórias pesadas. Quando você toma uma decisão disso, você libera. E quando você libera, você sai do caos, porque... Pra mim, o que mais adoece as pessoas são as emoções negativas que não são reconhecidas e não são trabalhadas. E a emoção negativa que vem do quê? Ou da comparação, ou do querer agradar todo mundo, ou de não respeitar seus limites, ou de não ter dificuldade de dizer não, ou de você não saber qual é o teu papel no mundo, o teu propósito no mundo. Estou perdida, estou confusa, porque eu atendo muita gente, estou perdida, estou confusa, não sei o que eu faço. Sim, porque a pessoa realmente, ela não tem aquela conexão vertical com Deus, ela tá perdida, ela não sabe para que lado que ela é, porque ela tá toda perdida, bagunçada. Cris, isso é o caos. Eu tenho uma passagem que eu gosto muito e
E, né, foi essa que me ajudou, porque foi essa que eu escutei quando eu tava nesse momento caótico, sabe, Julie? Salmo 107. Salmo 107, o salmista ele vai nos dizer assim, ó, no verso 5, né? Estavam com fome e com sede, e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Então, assim, o que é o caos? É uma aflição, porque eu não vou conseguir sair daqui. Porque se eu entrei aqui, eu não vou fazer o caminho inverso. Porque pra mim fazer o caminho inverso, eu vou ter que relembrar, eu vou ter que reviver as coisas. E eu não tô preparado pra isso. Só que daí, quando tu chegou no caos, tu tava sozinho. Sim. E quando tu tá saindo do caos, tu tá pedindo ajuda. Então tu não vai estar mais sozinho. Esse é o X da questão. Quando eu entrei, eu estava sozinho. E talvez por isso que eu entrei. Porque se eu tivesse com ele, eu não tinha entrado. Sim. Mas eu estava sozinho. Mas quando eu vou sair, eu peço. Então eu clamo. E aí a palavra de Deus diz, né? Que eles agradeçam ao Senhor e o seu amor e as coisas maravilhosas que fez. Então, essa questão dessa ligação que tu fala, que é a ligação vertical, é a mais real. Por quê? Aquela máxima que nós somos corpo, alma e espírito, sempre foi uma mentira. Porque nós não somos isso. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então, o máximo, a maior parte sempre vai ser o espírito. Que é, sim, dominado por suas emoções, porque se eu estou com as minhas emoções positivas, eu vou fazer coisas boas e positivas. Sim. Então, eu vou agradar o espírito positivo. Mas se eu estou intencionalmente fazendo o que é negativo, eu vou agradar o outro espírito que é o negativo. Sim. Então, é a mediação ali desse conflito e aonde que a gente está sendo mais atacado? Na nossa mente, bombardeado com muitas informações que, na verdade, não servem para nada para nós, só para aumentar o caos dentro de nós. E a gente não está conseguindo recorrer. O que está falhando? O que está pifando? A última instância, que é o corpo. É isso aí. Então, essa escala... E no que você está falando, né, me veio na cabeça assim, né, que para a pessoa entender, né, quem está em casa, nós vivemos o céu e o inferno todo dia. Todo dia. É a todo vida. Dia, claro. Ou você está vivendo o inferno da angústia, da tristeza, da apatia, da melancolia, da ansiedade, da irritabilidade, da sobrecarga, da autocrítica, do perfeccionismo, ou você está vivendo o céu, da paz que excede todo entendimento, apesar do caos que está lá fora, de uma alegria, momentos de euforia, mas também cultivando uma felicidade, de uma aceitação, de uma gratidão, de uma confiança. Nós podemos escolher aqui ou aqui. Isso. Tá, mas se eu estou aqui no inferno, o que eu vou fazer para sair desse lugar? Porque se eu continuar alimentando, nutrindo mais aqueles pensamentos e as emoções, eu vou pro lugar mais visitado do mundo, que é o fundo do poço, e que ninguém tira selfie lá de dentro, né? Pra gente ver. Então aqui eu estou no inferno. Ou, poxa, mas eu estou aqui no inferno, no meu vale. O que eu faço para sair daqui? Eu tenho força para sair sozinho? Sair sozinha? Tenho, mas e se eu pedir ajuda, será que não vai ser mais leve? Porque eu gasto menos energia, porque eu já estou esgotada. Claro. Então, se eu estou esgotada, eu vou pedir energia, pedir ajuda da onde? A gente busca as estratégias, né? Que nós vamos comentar daqui a pouco mais sobre isso. Agora, céu, estou aqui no céu, vivendo essa maravilha toda. Eu posso cair pro inferno de vez em quando? Sim, é natural. Céu e inferno, céu e inferno. Várias vezes durante o dia. Mas nós não podemos ficar tanto tempo aqui porque isso desgasta. E se você enfraquece, é como se você abrisse brecha no teu pensamento para que a negatividade, o pessimismo entre. E ali é um lugar que a gente não brota, não floresce, não gera bons frutos. E esse que eu vejo que é o grande desafio que a gente tem no dia a dia, porque assim, não tem um remédio que vai resolver essas questões, porque o medicamento ele não muda o comportamento, o que muda comportamento são atitudes. O que eu vou fazer para cultivar uma felicidade no dia a dia? Como que eu vou fazer para cultivar a minha espiritualidade? Como eu vou pedir ajuda para Deus para poder sair desse lugar? E aí nós podemos sair de um caos de uma forma mais fácil ou de uma forma mais desafiadora. Muita gente faz o quê? Toma remedinho para anestesiar o sentir. Que é mais rápido. E talvez naquele momento ela não tenha recursos, estratégias, força para sair daquilo e ela precisa daquela muleta. E o remédio tem a sua função para isso. Mas opa, ele é só uma muleta. Daqui a pouco eu vou ter que largar ele. E aí quais estratégias que eu vou buscar? Eu vou buscar a oração?
Meditação? Gratidão? Eu vou buscar exercício físico? Vou buscar alimentação? Quais são as estratégias que vão me alicerçar para que eu tenha saúde mental de novo e saia do caos? E é justamente isso que você estava lendo agora. Que no mundo nós teremos aflições e mas a gente precisa ter um bom ânimo. A gente precisa bom ter ânimo. alma. Isso. É exatamente o que eu ia falar, Não exatamente. é? Exatamente. Ânimos, alma. A gente Alma. precisa, então a gente precisa ter alma. O que é alma? Sentimento. Então tem que ter um bom sentimento. É isso que tá dizendo. A tradução do latim vai ser isso. Tem um bom sentimento. Sinta coisas boas. Então se alegre com a conquista. Porque, né, Júlia, eu tava prestando atenção um pouco quando tu tava falando. E, né, a gente nunca vai estar satisfeito. Porque o que é o melhor? Qual que é o melhor carro, Júlia? É o que eu não tenho. Sim. Porque quando eu tiver, ele vai deixar de ser o melhor. Daí o melhor vai ser o que eu não tenho. Então, a gente já tá predestinado nesse mundo caótico a sempre ter o melhor. E o melhor é inalcançável. Porque quando eu alcanço, eu não dou prazer, não dou valor, não dou sentido para aquilo. Daí eu quero viver o melhor. Então é aquela busca incessante, inconstante daquela questão que... E aí, cara, não tem como tu tá tranquilo no meio disso. Que tu não para de procurar, tu não para de buscar, tu não para... Isso é dopamina rápida e dopamina... A dopamina rápida. Isso. A dopamina rápida é assim, eu quero esse copo. Eu consegui, Pronto, acabou. ela acabou o prazer. Isso. Um prazer rápido e imediato. Dá rolagem nas telas, dopamina rápida. Cada vez eu preciso mais para ter a mesma sensação prazerosa da recompensa, do prazer, da motivação. E como que eu vou fazer? Isso. Porque daí a felicidade não está no carro. O meu contentamento não está no carro. Não está na viagem. Não está na formatura. Ah, vou ser feliz quando me formar, quando eu casar, quando tiver filho, quando tiver... Tá, mas daí tá depositado no lugar errado? Isso. Porque não é no ter e nem no fazer. É no ser. Exatamente. É no ser. Eu vejo que tudo é necessário. Né? O ter é necessário. Sim. O fazer é necessário, o ser é necessário. Né? Eu acho que a integração desses três completa a nossa felicidade. Né? E não tem nenhum problema você querer o carro e ter o carro. Mas quando você tem esse carro, o que você faz? Essa é a grande questão. Qual que é o valor? Né? O que você vai fazer com isso? Você vai comemorar? Porque eu já conheço assim, gente que troca de carro a cada 6 meses. Né? Gente que tem muito dinheiro mesmo. E eu quero trocar de carro porque já não satisfaz. Ok. Mas quando você troca de carro, qual que é o teu comportamento? É comemorar aquilo, é agradecer por um carro, é levar tua família para passear num lugar, né? Para curtir aquele carro. Não tem nenhum problema no ter, mas é o que a gente faz quando a gente tem. Porque quando a gente não dá eu acho que esse valor, né? Não é o dinheiro, né? O valor financeiro. Mas quando a gente não dá valor, fica só mais uma coisa. Isso. E a grande verdade que eu acredito muito é que a gente está vivendo num dia ou num mundo cheio de protocolo. A gente tem protocolo para tudo. Para tudo. Tudo, né? Como ter uma vida saudável, não sei o quê. Como prosperar, ganhar milhões em 10 dias e tal. E aí, quando você tá longe do teu centro, você vai, sim... acreditar é dar crédito, né? Acreditar é dar crédito. Você vai dando crédito a isso. A pessoa tem aquilo lá, então eu vou comprar esse curso e eu vou ser mais feliz agora, né? Porque... E é aquilo, você até tem um resultado, mas não é permanente. Então, eu veio pra mim muito forte agora pra falar aqui pra vocês que a falta de paz. Isso. Cada um tem o seu motivo de paz. Sim. Eu tenho meu motivo de paz e hoje ele não tá ligado ao ter, né? Tá ligado ao mais raro que pra mim é o ter o meu tempo de qualidade com as minhas filhas, né? É o que eu sempre busquei, mas quando eu tinha, eu não me permitia estar com elas, né? Eu ficava com elas, mas ficava vendo outras coisas. Então não era aquela coisa, mas todo mundo fala que tem que ser mãe, que é maravilhoso ser mãe. Então eu tenho 3 filhas e eu não tô sendo mãe por quê, né? Então hoje pra mim, paz tá ligado à minha família, muito, né? A grande questão de estar realmente com conectada. Paz, aquilo tá bem, independente de onde a gente tá, se a gente tá em casa, a gente tá na praia, a gente tá em qualquer lugar. E então assim, onde você sente a tua paz? Pra mim, o oposto do caos é a paz. Exatamente. É a paz que precede todo excede todo entendimento. entendimento. Filipenses 4:6.
Se isso não é conexão, não sei o que é, né? Não ande ansioso por coisa alguma, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. É isso. Porque não é sobre onde estar, né? É sobre com quem estar. Exatamente. E como você está, E como né? você Exatamente. está. Eu já estive, eu conto muito isso, eu tinha um sonho de conhecer, né, de viajar e ir para Paris. E eu estava num caos, no meu momento da vida de um caos. E eu cheguei lá, aquele lugar espetacular, maravilhoso, mas aqui dentro eu não estava bem. Estava vivendo um caos. E aí eu falei, não é sobre onde eu estou, mas como eu estou E com quem eu estou. Não é uma viagem, não é um restaurante, não são sobre coisas, mas sim sobre pessoas. São as experiências que realmente trazem paz. E experiências, normalmente, você está com pessoas numa experiência. Uma experiência rica dessa que nós estamos agora nessa conversa profunda e verdadeira, é uma experiência que ela marca e ela grava novos sentimentos, sensações, boas memórias, gera um empilhamento de memórias boas, e isso vai programando as nossas células para quê? Para paz, que a Júlia, a paz é estar com as filhas dela, destinando tempo de qualidade, isso é felicidade. Pro Rica é o cultivar a espiritualidade, essa conexão com Deus. E claro, nós temos vários micro hábitos que ajudam a gente sair desse caos, deste buraco. E aí cada um pode escolher o seu, porque nós temos uma cartilha aqui, nós temos 500 mil atividades. Eu diria que, né, para mim, o que tem me tirado, que eu estou passando por um caos neste momento da minha vida, e quando eu olho para fora, é um verdadeiro caos. Um caos. Mas o que tem me sustentado é joelho no chão e cabeça em pé. E tem sido a oração. E ali eu me resgatei. Eu voltei para o meu centro, porque o caos eu vi que ele me redirecionou para uma verdade que eu tinha me desvirtuado no meio do caminho. Eu tinha me abandonado numa certa curva e eu tive que resgatar a crise e buscá-la de novo. Falar, ei, vem para cá porque o caminho é por aqui. Eu recalculei a rota. Então eu vi que a oração para mim é o antidepressivo, é o calmante, é o sonífero, é o que traz o bálsamo da restauração, da calmaria. É ali que eu encontro parte disso, mas alguém em casa deve estar pensando, mas o que mais para sair do caos? Eu diria que para mim, sair do caos é quando eu me exercito. Porque desta forma eu ativo a minha farmácia interna. E aí libero serotonina, dopamina, endorfinas, que são os neurotransmissores da euforia, do bem-estar, da motivação. E ela muda o meu estado mental, meu estado emocional, me tira do caos, da desmotivação, do desânimo, do cansaço, da insônia muitas vezes, da irritabilidade, do excesso de demandas, e me traz para um lugar, opa, eu tenho um fôlego novo para tocar o barco aqui mais um período. Então nós temos essas estratégias aqui do exercício. Outra coisa que para mim não tem como falar de caos sem falar disso, natureza. Para mim, Deus conversa comigo muito na natureza, porque lá eu silencio, não tem tela, não tem dopamina rápida, não tem celular, é você com você ali, e ali é um ar novo, elétrons que te recarregam, oxigena corpo e mente. E, né, para quem está em casa, tá, como é que eu estou vivendo nesse caos aqui? Não sei como sair. Calma que nós vamos falar vários micro hábitos para vocês aqui. Falamos do contato com a natureza, andar de pé descalço, praticando o grounding, o aterramento. Nós sabemos que 15 minutos, 3 vezes por semana, muda, aumenta a tua energia vital, diminui teu cortisol, hormônio de estresse, diminui a tua adrenalina, faz você melhorar os neurotransmissores cerebrais, aumenta a serotonina, te deixando mais feliz, mais dinâmica, te deixa mais confiante com a dopamina. Você respira, tem um fôlego novo. Além disso, viver novas experiências, porque hoje nós estamos o tempo todo fazendo sempre a mesma coisa. E o cérebro precisa criar novas conexões neurais.
Pra gente sair daquele caos que se instalou. Como que eu vou fazer? Provar novos sabores? Fazer cursos diferentes? Conversar com pessoas que pensam um pouco diferente do que eu penso? Fazer viagens? Não tenho dinheiro, vai fazer um passeio em qualquer lugar? Sim. Assista vídeos no YouTube e começa a projetar sua mente para aquele lugar, porque sua mente não sabe o que é real e o que é imaginário, ela pode se projetar para aquele lugar. Sim. E isso é uma forma de tirar do caos. E aí eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco, Júlia e Rica, qual seria, assim, rotinas ou hábitos que você diria de felicidade pra gente sair do caos e se manter neste lugar de paz, de calmaria e de contentamento? O que você diria? Eu tenho um hábito com as minhas filhas que é o ritual da gratidão, né? Eu acho que a gratidão, ela nos tira também desse caos de projetar a mente lá pro futuro, de o que vai acontecer no dia, pra gente olhar pro nosso presente, né? Então, antes de dormir, a gente tem o hábito de agradecer, né? De fazer a nossa oração e de agradecer pelos motivos que aconteceram hoje, que me fizeram, né? Bem, me fizeram ficar feliz e tal. E cada uma fala do seu jeitinho, eu acho isso o máximo, né? E a gente começou a botar esse ritual também para amanhã, né? Então, nós moramos hoje, né, numa chácara, e da chácara até a escola, a nossa empresa, dá uns 15 minutos. Então, esses 15 minutos, até isso, né, Deus vem preparando a nossa vida para ter um momento de conexão entre nós, né? Olha só. Ao invés de ficar olhando o que a gente... Meu Deus, tem a reunião que eu vou isso, que eu vou tal, né? E a Helena, e a Marina, e a Anitta. A gente começou a fazer essa provocação dentro do carro, né? Marina, conta ali, né, pelo que você tá sendo grata. Aí ela fala do jeitinho dela. Agora pode ser coisa engraçada. Ela fala de coisas... Sim. E aí já começa a ter uma risada naquele carro, né? Muda a atmosfera. Mas isso é extraordinário? Isso é extraordinário. Sim. Porque Muda a você atmosfera. saiu da preocupação, Sim. daqui a pouco uma já começa a brigar, e já começa, ai meu Deus, e tal. E você trouxe um ambiente de paz. Então, assim, é tudo sobre paz que a gente tá falando. Sim. E ela comenta, mãe, daí a minha amiguinha dividiu o brinquedo dela comigo, filha, que legal e tal. A Helena fala, já instalou a paz naquele lugar, né? Então, assim, os momentos de paz também podem ser passageiros, mas eles são eternos quando você entende que aquela paz, ela vai te alimentar pro dia todo, Sim. né? Um ritual de gratidão que dura, às vezes, 10 minutos, que dura 5 minutos, ele me alimenta pro dia todo. Ele vai me suportar, né? Que é dar suporte naqueles momentos que eu tenho de, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí você lembra das filhas, aí você lembra daquilo que aconteceu, você lembra porque você tem toda a sabedoria para conduzir aquela reunião, aquele momento com o teu cliente, né? Então, eu vejo que o ritual da gratidão, pra mim, ele funciona, né? E eu oriento que você faça a partir de hoje. É legal que ele é de graça, não custa mais, né? Vai custar ali uns 5, 10 minutinhos aí do teu dia, né? Além da conexão com Deus, claro, né? E eu acho, não tenho certeza, eu acho que é a gente buscar também nos relacionar com pessoas que pensem que estejam na mesma frequência do que você. Isso também é escolha. Sim. Às vezes a gente, claro, Júlia, mas eu às vezes não posso escolher, já escutei também de uma pessoa numa empresa, não posso escolher de mudar o meu lugar pra ficar do lado daquela pessoa. Mas, de repente, você pode ajudar aquela pessoa a pensar diferente, né? Em vez de ela só reclamar, você pode ser a pessoa que ajuda ela a olhar, por que você tá reclamando de novo? Você já viu que todo dia que você reclama, né, você enche essa sala de reclamação? E você não tá contribuindo com nada, você só reclamação. Talvez você dá um start pra pessoa, opa, peraí, muda. Sim. Daqui a pouco ela não tá mais reclamando, ela tá agradecendo, ela tá olhando, isso aqui foi positivo que você fez. Então, eu acho que nós também temos que buscarmos pessoas que nos elevem a energia, né? E não só que nos suguem, porque às vezes você tá no caos, e você vai buscar o quê? Pessoas de caos. Porque você tá nessa energia, nesse fundo do poço, e automaticamente você vai olhar, porque você não consegue olhar pra luz. Às vezes você não consegue olhar pra luz quando você tá no caos. E ela vai te deixando mais pra baixo. Você vai assistir coisas que te deixam depressivo, aquele filme melancólico, aquele noticiário que não te faz bem. Vai nutrir disso. Vai se nutrir disso. Isso vai virar um círculo, a gente fala do círculo vicioso, né? O vicioso. E o virtuoso, peraí.
pode ser que eu seja essa pessoa reclamona. Sim. Eu seja essa pessoa reclamona. Fala do cisco do olho e tá com uma Eu trave tô no com uma teu... trave no olho, mas peraí, eu posso não pra reclamar menos. Se eu reclamo às 6 horas, eu vou reclamar 4. Exatamente. Você não precisa assim, 100% no dia. A gente não consegue fazer assim, 100%. Não. Então, se eu reclamo 6 horas, eu vou reclamar 4. É isso aí. Essas 2 horas ali, você já vai ser nutrido de coisas boas. E daqui a pouco você pode ser o agente promotor de emoções positivas no teu trabalho, na tua família, né? Então eu vejo muito isso, Cris, gratidão e relações. Pra mim são experiências pra sair do caos. Pra sair do caos. Interessante, né, Julie? Porque normalmente nós tendemos a colocar a ferida no outro porque ele é reclamão, ele é o pessimista, ele é isso. Mas e será que eu não tenho isso também dentro de mim? Sim. E aí isso também traz uma auto-observação, porque às vezes as pessoas feridas ferem pessoas curadas curam pessoas, e às vezes eu estou reclamando do outro, mas eu não consigo enxergar no espelho que eu carrego aquele padrão ali de comportamento também. E aí eu sempre penso, mas esse é um ambiente influenciável. Eu estou sendo influenciado ou estou influenciando? Sim. Porque eu tenho o poder de escolher naquela hora. Eu posso ficar ali? Não preciso ficar necessariamente. Eu posso transbordar naquele lugar e sair ou filtrar o que eu estou ouvindo para não deixar que isso acabe com o meu dia. E é isso, isso das questões negativas que você falou, noticiário e tudo. Sim, porque se você for olhar hoje o noticiário, ninguém te ensina sobre ser próspero, ser feliz, ter relacionamentos saudáveis, construir família. Não tem nada disso. E aí você pode escolher de manhã, começar o teu dia apertando no botão e inundando o teu cérebro com informações péssimas que vão te deixar para baixo, ou você sai daquele lugar e escolhe, não, eu quero estar numa outra mesa, sentado com outras pessoas que estão numa outra vibração, num outro nível de entendimento, porque eu não faço mais parte deste lugar. E na realidade, o que é? Isso aqui é uma pessoa grata. Uma pessoa que faz escolhas conscientes é uma pessoa que já entendeu sobre a gratidão. Sim. Que é o que você acabou de falar, gratidão e escolher as pessoas certas. Muito bom. Rica, e você? O que você diria pra nós depois de tudo que você falou profundo? Como que você contribuiria com... Como eu falei, pra mim só tem um jeito de sair do caos. Não existe... Tu pode, falar todos os que tu estudou na ciência, a Júlia pode falar todos os que estudou na ciência. Eu identifico, porque eu também já estudei a ciência. Precisei me adequar a isso, até mesmo para criar um outro paralelo na minha mente, para não ficar só bitolado naquele e achar que aquela era a verdade máxima e suprema, mesmo sabendo que mas para mim não ter dúvida sobre, para gerar um conforto, mas para mim a única forma, e que foi a que eu usei para sair do caos, foi tomando uma decisão de mudar de vida e não viver mais a minha vida. Viver a vida que Deus sonhou para que eu vivesse. Então, esse convite que eu fiz para que ele pudesse ser pertencente, na verdade eu aceitei o convite que ele me fez de ser filho. Porque eu não achei Deus, na verdade ele me achou, e eu só aceitei estar com ele. E a gente não tem esse poder de achar Deus, nós somos limitados por tudo que a gente vive, mas a gente tem o poder de aceitar ser chamado de filho dele e participar dessa herança. E uma das heranças de Deus é a paz. E o que cura o caos é a paz. Então, pra mim, assim... E aí, claro, daí vem as micropráticas, os micro-hábitos que vão me permanecer naquilo. Mas pra sair é uma única decisão. Só que, Deus pode fazer da água pro vinho? Pode. Mas a ação tem que partir. Então a busca vai ser minha, a procura vai ser minha. Então sim, daí entra numa leitura bíblica, escutar coisas que vão me acalmar, que vão me elevar o meu estado de espírito para mim ser positivo, para mim ser esperançoso, ter fé. Porque a espiritualidade é isso, É empatia, é amor, é zelo, é carinho, é gratidão. Esses são, Isso é espiritualidade, é perdão. Então, eu tenho o que ele me deu, que são os meus talentos, que já vieram comigo no meu nascimento. Mas quando eu tenho um novo nascimento, que é o segundo, onde Jesus fala para Nicodemos lá em João 3, e ele diz assim, só vai entrar ou só vai ter acesso ao reino de Deus, que são as coisas de Deus, aquele que nasce do Espírito. Então, aquele que vive uma nova vida
espiritual. E só tem esse caminho. Então, aí eu recebo os dons, porque o talento é meu. Mas daí eu recebo os dons que vêm dele. Sim. Aí sim, a paz é um dom, é um fruto do Espírito. A paciência é um fruto do Espírito. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Então não é um fruto meu, do Ricardo, não é um fruto da Cris, não é um fruto da Júlia, não é um fruto de você que tá aí. É dele. Sim. Então eu preciso acessar ele. E ser merecedor como? Como que eu vou ser merecedor? Porque na nossa máxima nós somos. A graça dele nos alcança. Sim. Então eu me torno merecedor quando eu me torno filho. E aí eu mereço a herança. Né? Não dá pra gente passar a nossa herança pra quem não é nosso filho. Sim. Né? Existe isso já na sociedade. Sim. E a mesma coisa na questão espiritual, né? Perfeito. Mesma coisa. Então pra mim sair do caos é tomar essa posição. Ou seja, é como se a pessoa precisasse viver uma metanoia. Isso, mudança de mente. Romanos 12:2. Qual que é mesmo? Romanos 12:2. Permita que Deus os transforme por meio de uma completa mudança à mente de vocês. Então vocês conhecerão a vontade de Deus. Aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Se eu tô vivendo o caos, eu tô vivendo o quê? Algo que é agradável a mim. Sim. E não a Ele. Isso aí. Então o caos faz parte de mim. Sim. Pra mim sair do caos, eu preciso acessar o que faz parte dele. Dele. Então eu acho que é isso. A mudança de mente, essa metanoia, é eu parar de pensar o pensamento terreno. Isso que a gente tá vendo aqui, esse plano. E começar a viver o pensamento que foge do nosso plano. E aí eu acho que exige, né, um relacionamento com ele. Sim. Né? Eu vejo que as pessoas... E eu fui esse tipo de pessoa que buscava Deus na igreja no domingo. Isso, a religião, na né? missa, Sim, né? a Na religiosidade. missa, aham. E aí eu ainda saía mais vazio do que eu tinha entrado, né? Eu acho que, Rica... Eu acho que é o relacionamento e é deixar Deus conduzir todas as áreas da tua vida, né? Isso. Tudo. A entrega, né? É entrega total. A entrega Não tem total. como... É a tua saúde, Sim, é os isso. teus filhos. Sem reservas, né? É o teu trabalho, a tua carreira, a tua prosperidade, né? O Tudo. teu dinheiro, é tudo. Então, quando você permite, né? Você entrega. É um Sim. gesto de entrega. Não assim, eu só quero Deus só no meu trabalho. Porque Isso. é no meu trabalho que eu tô com Sim. um problema. Então, Deus só entra no Sim. meu trabalho. Assim, ó, na minha saúde, eu tô com uma doença grave, Deus me ajuda na saúde. Sim. Condicionamento. E ele não quer, né? Ele não quer uma parte de nós, ele quer o todo, né? É porque Ele tu quer o imagina. todo, porque somos seres Sim. integrais. Então, Integrais. aí imagina, se tu é bom naquilo dali, imagina o que Deus é naquilo ali. Sim. Então é loucura tu não pensar que vai ser melhor ainda se tu colocar aquilo. Então pra que esperar ficar ruim pra pôr o que é ruim na mão dele? Claro que ele aceita, porque ele fala, Sim. vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe uma promessa, mas também existe uma particularidade minha, eu preciso ir a ele. Senão não é, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada vai me faltar se ele for o meu pastor. Sim. Então existe um condicionamento. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. Como que vai se prolongar? Honrando meu pai e minha mãe. Sim. Então existe o dar e o receber. Então, se eu entendo que eu sou bom em... Vamos lá, eu sou bom em fazer um bom negócio. Mas imagina se eu fizer esse bom negócio pedindo uma direção de Deus. Eu vou ser muito melhor. É? É isso aí. Então, não entregar só quando estou na ausência. A conta é só soma. Isso, exatamente, só soma. É isso aí. Porque ele fala, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele. Perfeito. É E isso não a aí. mim. Uau. Ou seja, forte, né? Eita! Eita. atrás de eita. Ou seja, né? Para sair do caos, eu preciso unir a medicina da terra com a medicina do céu. Perfeito, perfeito. E isso sela tudo que nós conversamos Perfeito. aqui nesse podcast, porque não tem como ser diferente. Tem coisas que a gente consegue na força do braço, puxando ferro Isso. na academia, e Isso. outras a gente vai ter que se ajoelhar e se render. Isso. E Isso. que uma coisa não substitui. Isso. É isso. E a gente precisa Claro. entender isso, Uhum. unindo as duas, Uhum. para que o caos ele se dissolva, se Isso. dissipe e que a gente fique Isso. mais tranquilo. Porque o caos, eu vejo que é um recomeço. Exatamente. É um E, ponto de partida. É um ponto eu de acho partida. que um olhar também pra agradecer os caos que você tá vivendo. Isso. Graças aos meus caos, hoje eu conheci essas duas pessoas. Se a gente não tivesse sofrido o meu caos, não tinha chegado até você, não tinha chegado, né, com tudo que aconteceu, não tinha chegado àquele lugar onde nós nos conhecemos. Isso. Então eu vejo que o caos, ele também é motivo de agradecer. A gente não deve agradecer só pelas coisas boas que nos acontecem, Não. né? A gente às vezes é predestinado aquilo, vai acontecer só as coisas boas. Sim. Na verdade, eu agradeço hoje as
M que acontece no meu Isso. dia, porque me fizeram mais Imagina. forte, pensar, repensar, ser criativa, Isso. inclusive. Poxa, isso aqui não tem como fazer. Não, mas tem, porque você tirou uma força que você nem sabia que tinha, né? Então, eu acho que agradecer também os caos, né? O Claro. caos não é de todo ruim. Não. O caos é necessário pra gente poder, às vezes, até encontrar essa força, né, sobrenatural, que é Deus. E se não tivesse, às vezes, no caos, a gente não teria chamado, não teria pedido ajuda. Sim, Paulo fala, é né? verdade. O apóstolo Paulo, ele fala, né? Em tudo, seja grato. Dá graças, Eu sei o que é ser grato quando tive muito e também sei o que é ser grato quando me faltou, né? Isso. Então, acho que a Que é grato gratidão... no pouco, né? Isso. É porque assim, né? A gente sempre vem falando, né? Quando tu começa o dia agradecendo, tu vai terminar ele recebendo. É impossível, não. Perfeito. Então, assim, deu errado aquela agenda. Cara, essa semana passada, eu tava atucanado com uma agenda. Porque eu tava pra fazer um atendimento e eu recebi uma mensagem pra fazer um outro atendimento hiper mega importante que precisava porque era um problema muito sério. E aí eu só falei pra pessoa assim, ora aí que eu vou orar aqui. Porque se for pra mim ir aí, essa agenda aqui vai ser cancelada. Sim. O que vocês acham que aconteceu? Foi A pessoa não assim. pôde, ela cancelou, ela falou assim, Rica, tô te liberando porque eu não vou conseguir chegar aí. E eu corri pra lá. Então, sabe, Sim. mas ali naquele momento era um caos, porque eu sabia que essa precisava, mas essa aqui também tava precisando muito, mas eu sou limitado. Eu falei, Deus, então tá, então faz o Unidunité aí dos céus, Sim. porque tu vai escolher qual que eu tenho que ir, então dá um jeito nessa daqui. Então, às vezes, o não chegar naquilo que me frustrou, porque eu sei que aquela pessoa precisava, mas houve uma frustração minha, então teve um caos dentro de mim, mas aquela também precisava. Então eu agradeci porque em meio a tudo aquilo, eu vi que Deus fez aquilo que ele precisava naquele momento. Naquele momento. E ele ia conduzir nesse, mas ele também conduziu nesse. Então a gratidão é isso, é ter esse contato com ele e ser grato por todas as respostas que a gente recebe, né? Porque o não também é uma resposta. Isso. É isso aí. Então, para nós finalizarmos essa conversa rica, poderosa, que nós poderíamos ficar aqui 3 dias conversando sobre isso, né? Júlio, o que se diria para quem está no caos, assim, algo prático, assim? O que se diria para quem está no caos? Não busque, encontre a sua paz. Isso. Exatamente. A busca te faz correr muito, parece que você não olha, não consegue encontrar. E o encontro, já diz, né? O encontro é você já olhar para dentro de você, né? Então, pedir ajuda, se conectar realmente com Deus. Aqui a gente, de novo, não está falando de religiosidade, mas sim buscar, né, essa ajuda espiritual. É uma humildade, porque você não consegue nada sozinho. Então eu vejo que é isso. E veio pra mim uma frase agora muito forte, né? Que às vezes felicidade não é sobre mais, sobre menos. Isso. Talvez não é sobre tudo, mas é o priorizar realmente o que daquilo é importante pra você ter essa paz. Às vezes a paz já tá ali, só que é tanta coisa que você não consegue enxergar, você tá tanta coisa. Então, talvez é sobre menos. Não é sobre menos ter, mas é sobre realmente as coisas mais prioritárias. Praticar o minimalismo. Escolher Isso. a tua prioridade. Isso. Isso aí. Rica, e você? Eu acho que Deu recado para quem está no caos. não pegar atalho, pavimentar Isso. a sua própria estrada, sabe? Porque o atalho, uma hora ele vai retornar para aquele acesso principal. Então, quando você tá caminhando e você quer pegar um atalho porque aqui tem muita pedra, muito entulho, pare e invista tempo. Sim. Porque às vezes o atalho vai te levar lá e vai te trazer aqui, sendo que tu fosse um pouquinho, tu já tava ali. Então, às vezes a gente precisa, né, continuar a nossa caminhada, mas pavimentar ela. Porque talvez um dia a gente vai ter que acessar o nosso passado. Isso. Seja para falar para alguém, seja para testemunhar o que aconteceu na sua vida, dar um depoimento sobre a sua vida, mas às vezes a gente vai ter que visitar o nosso passado. E se a gente só cortou e emendou, a gente vai olhar e vai fazer falta aquela parte da história. Então, eu acho que não pegar atalho, mas pavimentar aquela estrada, né? Poderoso. Poderosa essa fala, viu? Então, Se você está no caos, com certeza você encontrou muitas respostas aqui nesse podcast para você dar o primeiro passo em busca da sua paz, do seu contentamento, do seu refúgio, realmente.
E eu agradeço imensamente a presença da Júlia, foi maravilhosa a sua presença, do Rica, muito obrigada Obrigado, por estarem Nós que aqui, agradecemos foi o muito convite. rico. E esse foi o Santo Remédio de hoje. Compartilhe muito com quem está no caos, ou com quem saiu do caos, ou quem precisa de uma mensagem de refrigério, de reconforto. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até mais.